There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the Bible. 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Olá, Diogo. Tudo bem? Bom, vou começar aqui, aproveitando que tem algumas pessoas atreladas também ao Facebook, ao Periscope, no outro celular. Bom dia. Bom dia ao Diogo, aos demais, caso alguém chegue, porque estou migrando agora para o Instagram, então o Instagram tem essa vertente, né, de convergir o algoritmo, né? Se ele vê que você tem muita visualização, mais ainda ele divulga, né? Do caso contrário, fica entre poucas pessoas. Mas tendo uma pessoa aqui no Instagram e as pessoas do Facebook e do Periscope, eu já estou muito bem servida, porque eu já tenho aqui 180 pessoas para falar comigo. Vamos lá, pessoal. Hoje a relação aqui é de fé e mente. O que a neurociência acredita, né? Vou chegar o celular aqui, vai ficar um do lado do outro. O que a neurociência acredita?
que quanto mais a gente tem fé, quanto mais, não importa a sua religião, né? A gente está falando aqui de fé, de espiritualidade, mais a nossa mente tende a ser saudável. Por quê? Porque o dia a dia nos rouba, no estresse nos rouba boas químicas no nosso organismo, boas expectativas de um dia melhor. Então, a neurociência acredita que quando nós estamos atrelados à nossa espiritualidade, o pensamento é bom, a expectativa é boa, né? Então, com isso, a gente tende a produzir bons elementos químicos para o nosso cérebro, né? Então, a gente substitui a eliminação excessiva de cortisol no organismo, né, por serotonina, ocitocina, hormônios, né, do amor, da felicidade, do prazer. E isso, consequentemente, faz bem ao nosso ser, né? Que quanto mais a gente está estressado, mais a gente eleva o cortisol, mais a gente adoece a nossa célula. Então, veja que tudo começa na mente. Então, quando você se atrela a uma espiritualidade, independente da sua fé, o que acontece? Né? Você tende a ficar mais forte, tende a retribuir mais energia positiva e comportamentos positivos. Né? Aí eu tinha colocado aqui discriminado para vocês o que quer dizer milagre, magia e mentalidade saudável, a diferenciação. Né? O milagre é um ato sobrenatural de Deus, ou seja, a cura de uma doença onde os médicos nada podem fazer. Então a fé aqui que entra no milagre é a construção, né, daquilo que você acredita, daquilo que você crê. A magia é permitida somente para a criança, ou seja, você tem que fazer uma distinção. Por mais que você tenha fé, por mais que você tenha espiritualidade, você tem que ter discernimento que infantilidade psíquica tem a ver com magia. Ou seja, você não pode adentrar o campo da espiritualidade achando que as coisas vão cair do céu. Né? Tudo é construído. Então tem uma linha muito tênue entre espiritualidade e energia psíquica infantilizada. Então tem que saber fazer essa separação para que tudo ocorra bem. Então a neurociência fala dessa relação, né, de fé, de espiritualidade, que gera na gente boas químicas. Você sempre abaixa o número de estresse, a tendência é sempre abaixar o número de tensão quando você está atrelado à sua religião. Quando você está atrelado à sua espiritualidade, o seu cortisol tende a baixar, o seu estresse tende a baixar, porque é um estado de mentalização, ou seja, você entra até no estágio de, o que as pessoas chamam de, como é que fala? Aquele momento de desestressar, como é que fala? Meditação, né? Então, meramente a meditação é isso, é você refletir sobre o seu eu no estado de espírito, alma e corpo, nessa trindade. Então, quando você passa a se perceber dessa trindade, você tende a funcionar bem, tende a funcionar melhor. Então, enfrentamos batalhas para fortalecermos, ou seja, a gente tem que ter o discernimento que tudo começa na mente. Né? Nós falamos aqui que precisamos de terapia o tempo todo, nós falamos isso para quê? Para tratamento de pensamento distorcido, para mudança de comportamentos inadequados. Então tudo interfere na forma de pensar. Então você tendo ali atrelado a espiritualidade e mais a fé, a espiritualidade e a terapia, você vai ter o que atrelado ali? O fortalecimento na sua mente, que aí você vai gerar boas químicas no seu cérebro, vai baixar o número de estresse, você vai eliminar cortisol, né? E a tendência é o que? É aumentar a serotonina ou ocitocina, que é o hormônio do prazer, né? Que nós já falamos aqui. E o milagre serve para quê? Né? O milagre serve para mostrar o poder de Deus, livrar e abençoar pessoas, dentre outras nuances, né? Mas a gente está mostrando aqui, a nível de neurociência, no sentido de espiritualidade, trazer aqui um nível de discernimento, de saber que tem dias melhores que vão vir. Então isso é menção de milagre, isso é menção de fé. É acreditar que algo perpassa por você, mas é uma coisa que tende a ser transcendente, ou seja, mas é aquele negócio, né? O milagre, ele depende também da forma com que você se posiciona, né, frente ao mundo. Ou seja, Deus, para fazer um milagre por você, tem que sentir que você também está se mexendo, né? Então, você vai responder por você e não por ninguém mais. Então, quer dizer, Deus espera que você se mova para que você tenha o devido milagre. Ou seja, tudo começa na mente, o discernimento, né?
Aí a gente trouxe aqui a fábula da vaca do poço, né? Ou seja, o que você tem feito com as ofensas que você tem recebido? Mas, Michele, o que tem a ver a ofensa com espiritualidade e neurociência? Que a neurociência traz aqui essa atrelação de fé, né, e terapia, no sentido de que quando você está atrelado à sua espiritualidade, quanto mais você está próximo do Deus que você acredita, menos ofensa você leva em consideração, né? Porque você acaba tendo discernimento de quem você acaba buscando autoconhecimento, porque pelo fato de você buscar um outro ser fora de você, por acreditar num ser fora de você, você perpassa por vários nuances que vão sair de você, ou seja, uma certa projeção, né? Você quer tanto querer acreditar e querer construir, né, esse ser celestial aqui na qual você incute a sua fé, que você perpassa por você mesmo. Então há uma mão dupla para a neurociência, né, entre a espiritualidade e a mente. Ou seja, é uma projeção. Na medida que você vai tentando descobrir esse Deus que você acredita, é uma projeção de você estar se descobrindo, né? Ou seja, na dimensão dele ser seu criador, de você acreditar que ele criou tudo, de que ele pode tudo. Então acaba que é uma mão dupla no sentido de que você também vai se fortalecendo e vai se autoconhecendo, tá? Eu falei aqui das ofensas, ou seja, tem a parábola aqui da vaca no poço. A vaca no poço, ela recebia várias ofensas, né? Tinham duas vacas. Enquanto uma sufocava ali com aquela terra, como se fossem as ofensas caindo em cima dela, ela ficava sufocada. A outra não. As ofensas ali como se fosse um monte de terra em cima daquela vaca dentro do poço. Ela pisoteava aquela terra e ela sobressaiu. Ou seja, ela usou aquelas ofensas, ou seja, aquela terra no fundo do poço para poder sair do poço. Então eu coloquei aqui, para de se culpar e para de culpar outras pessoas pela falta de sucesso na sua vida. Ou seja, quando você está atrelado à sua espiritualidade, você entende os propósitos de Deus, né? Você entende e tem discernimento do seu papel aqui no mundo. Então acaba que essa espiritualidade atrelada à mente traz para você o discernimento de quem você é e para que você veio. Você acaba tendo a certeza, né, dos seus propósitos. Então você não leva assim uma vida vaga, uma vida leviana, uma vida vã, né, tendo discernimento em você e nos seus propósitos. Coloquei aqui também, não pode evitar o passado, mas pode evitar daqui para frente. Então quando você tem a sua mente muito atrelada à espiritualidade, a neurociência fala que você trabalha muito no futuro, né? No sentido de você crer, no sentido de você discernir, no sentido de você acreditar que algo bom vem lá pela frente. Então você acaba atrelando, né, coisas boas ao seu futuro, acaba profetizando coisas boas ao seu futuro, né? Então essa relação de espiritualidade e mente para a neurociência também. E aqui eu coloquei alguns versículos da Bíblia para vocês terem o discernimento quando a gente fala efetivamente da palavra discernimento. O que a neurociência tem a ver com a fé, com a espiritualidade, né? Então eu separei aqui alguns versículos para vocês virem o quanto a Bíblia, né, ela se remete à palavra conhecimento, discernimento. Mas quando nós falamos aqui de discernimento, que é sentido o quê? De mente, né? E como a gente defende aqui, e pautado em estudos, que tudo nasce na psique, tudo nasce na mente, então eu coloquei aqui a mérito de discernimento, para a gente poder analisar o que de fato a Bíblia, esse livro tão antigo, traz para a gente em discernimento, traz para a gente nessa atrelação que na verdade a neurociência só acabou descobrindo uma coisa que a Bíblia já sabia, porque veja só em seus versículos o que está discriminado. Provérbio 24, 3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Então se constrói a casa, com discernimento consolida. Fala o quê? De mente, né? Provérbios 24, 3. Aí tem outro em Salmo 119. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Salmo 119, ou seja, fala de mente, né? Tenho mais discernimento. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Discernimento aí, ó, mente. Tratemos de discutirmos junto o que é certo e a depender o que é bom. Jó 34, 4. Então, discernimento novamente, falando de mente.
Aí vem outros aqui, examina-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe pela sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 28, ou seja, mente novamente, sempre é a Bíblia fazendo menção de mente e discernimento. Ou seja, então uma amplitude entre espiritualidade e mente. Ou seja, quanto mais você chega a um Deus que você conhece, ou quanto mais você quer buscar esse Deus, mais você se projeta nessa busca, mais você se autoconhece de onde você veio, que de fato você tem propósito. Então veja que para a neurociência essa atrelação entre espiritualidade e mente tem uma relação muito forte, né? Que é isso que de fato te mantém vivo, que te mantém de pé. Então veja que começa a analisar pessoas que falam que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, como que ela leva a vida. De alguma forma é uma vida até vazia. Por quê? Porque não tem a certeza de onde veio, como se deu os fatos, os propósitos, né? Que ajuda muito na perspectiva de um novo dia. Então veja que a relação é totalmente diferente para quem acredita em Deus e para quem não acredita. E eu coloquei aqui, o seu maior milagre é a sua mente, é o seu discernimento. Ou seja, de fato, se você vê que a sua mente acabou tudo ali, né? Que é o equilíbrio de todas as coisas. A gente tem estudos falando que tudo começa na psique, tudo começa na mente, né? Você não sabendo discernir, né, de fato o que passa na sua mente, você acaba não fazendo um filtro. E aí você acaba, né, pecando, você acaba de alguma forma tendo encurvatura para coisas negativas. Com discernimento você percebe que foi Deus que agiu, ou seja, você tem aquela vivência, né? Você com o tempo vai criando uma certa vivência de saber que é Deus que está agindo na sua vida. É Deus do sol, é Deus da água, é Deus, Jesus Cristo. Aqui a gente não está impondo religião nenhuma, nós estamos falando da espiritualidade, ou seja, quando a neurociência fala dessa relação, é no sentido de que no que você acredita, o que te move, o que te levanta da cama, né? O que te traz discernimento, o que te traz evolução, o que faz essa ponte para você entre propósito e o seu eu, né? É essa menção que a neurociência traz no que tange a espiritualidade e mente, tá? Aí eu coloquei aqui também, deixa eu ver aqui, coloquei outras coisas, só um instantinho, tá? E por que eu tô falando isso? Eu achei muito pertinente da gente estar falando isso, porque o que acontece, em muitas igrejas precisa-se muito de psicólogos, terapeutas, para que as pessoas tenham um pouco de discernimento, né, de que elas são. Porque o que acontece é um ambiente que fica muito pregando, né, uma certa coisa. Então, mas é bom a gente abrir também nossa mente para que a gente tenha discernimento de como de fato aquilo funciona. Porque uma palavra maldita, não é uma palavra maldita no sentido de maldição, mas no sentido de uma palavra mal falada, de mal empregada, traz discernimento distorcido para aquela pessoa. Né? O que seria uma bênção para a vida dela acaba sendo até uma maldição, porque a pessoa não entendeu, não conseguiu contextualizar no seu dia a dia. Então eu estou falando aqui no sentido de neurociência, no sentido de a relação de espiritualidade e mente, nesse sentido de que esses ambientes também precisam, né, trabalhar de fato essa percepção. Né, de que a gente é dotado de conhecimento, de inteligência, né, estamos ali para refletir, para ter discernimento daquilo que é pregado, daquilo que está contextualizado na Bíblia. A própria palavra fala, e nós já vimos aqui, né, o povo perece por falta de conhecimento, né, então é pedir a Deus esse discernimento. Né? E tem uma ponte muito tênue entre assim, conhecimento, intuição e discernimento, ou seja, tudo perpassa pelas suas experiências, né? E por aquilo que você tem de conhecimento de mundo, e mais aquilo que é pregado, que você absorve também no seu ambiente. Então esteja em um ambiente que as pessoas tenham mente aberta quanto a isso, para que você não se engane, para que o seu culto seja racional, para que você esteja ali de fato, sabe, presente, sabendo o que você quer para você, e vivendo os propósitos de Deus realmente para a sua vida no que tange a crescimento em todas as áreas, tá? Mais o que eu coloquei aqui? Tá, aí eu coloquei aqui, né, que tudo nasce na mente,
a persuasão, o poder da mente sobre a outra. Aí eu coloquei aqui 2 escolhas quando você tem um discernimento, né? Que você trabalha a sua espiritualidade, porque a espiritualidade também ela te traz um pouco de um estado mais sensível para discernir as coisas, né? Aí eu coloquei aqui que quando você abre esse leque para discernir mais as coisas, está mais sensível às coisas, você tem 2 tipos de mente, são as mentes livres e as mentes cativas. O que seriam isso? A mente livre é aquela que tem o discernimento, aquela que de fato sabe discernir, né? Sabe se colocar no mundo, sabe se posicionar, e aquela cativa que está ali mesmo, como o próprio nome diz, né? Como escravo, né? Daquilo, está cativo, está em cativeiro, está preso, não discernindo o corpo do espírito, que é o que o versículo disse aqui em Coríntios, né? Então tudo, irmãos, tem que ter o que? Discernimento, tá certo? Então aqui na verdade eu não estou pregando religião nem nada, mas essa relação da neurociência entre espiritualidade e fé, né? Espiritualidade e mente, naquilo que nós acreditamos, porque na medida que a gente vai acreditando em algo, mais a gente vai se projetando naquilo, mais a gente perpassa a gente, mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai inferindo. Tá certo? Hoje eu só entrei só para falar um pouquinho, mas já estou saindo e eu vou só colocar aqui mais 2 pontos. É por isso que entre nós há muitos enfermos, a própria palavra de Deus fala, por não discernir o corpo do espírito. Não discernir o corpo de espírito aqui no sentido de que não discerniu a fragilidade do espírito, né? Ou seja, para você se sentir onde você pode ir, quais coisas você pode fazer, e isso vai dando poder a você e autonomia de que você está discernindo, né, o que você está fazendo. Então você passa a discernir o corpo do espírito, passa a discernir que não é só você, né, é um conjunto de pessoas fazendo parte de um corpo, né? Ou seja, a sua relação com você tem muito a ver com a relação para com o outro, que é aquilo que nós falamos, né? A projeção da autoestima, né? Ou seja, que é a junção do eu, que é a sua pessoa, e mais o tu, que ajuda no seu espelhamento, na sua forma de pensar, na sua autoestima. Então veja que quando a gente fala aqui, por isso que entre nós há muito enfermos, não há discernimento entre o corpo, por não discernir o corpo do espírito, é no sentido de que a palavra fala que nós somos um corpo, falando no sentido de que um precisa do outro para estar bem, para estar forte. Então veja que você sempre parte de uma projeção de que você precisa de você e precisa do outro. Lembra que nós falamos do como se forma a autoestima? Né? É você no seu processo de diferenciação, quando você sai da sua mãe, você entende que você é um ser e a sua mãe é outro. O que ajuda nisso? Um exemplo, um móvel que fica no berço, né? Que traz aqueles sombreamentos, aqueles movimentos, aquilo ali não tá por acaso, aquilo ali na verdade é para ajudar você no processo de diferenciação. Porque enquanto você estava dentro da sua mãe, você se percebia como ela, embora você já tivesse lá a sua concepção, suas razões, os seus sentimentos, sua particularidade, mas você se percebia juntamente a ela. Claro, você estava dentro dela, mas quando você sai, você começa a ver aqueles vultos, começa a ver aqueles movimentos no mero móvel, né, que fica em cima do berço, e você acaba trabalhando aquele seu processo de diferenciação, acaba discernindo que você é um ser, sua mãe é outro, e o quanto você vai passando a trabalhar essa mecânica. Então, na formação da autoestima, onde eu quero chegar aqui no corpo do espírito, quando você trabalha na sua autoestima, na sua formação, o que seja, ou na sua personalidade, que tem a ver com as suas características psicológicas, tudo perpassa ali do seu eu mais o tu, que é a inferência do outro. Ou seja, esse exemplo eu sempre dou, né? Se você tem uma tribo indígena que não tem espelho, qual é o exemplo de você se conhecer, se você se descrever? Na intenção de que o outro te descreva. Ah, você tem um nariz parecido com o seu pai, o seu jeito é igual ao do tio Rico, né? Então, ou seja, há um espelhamento na formação do seu eu, da sua personalidade, que tem a ver com as características psicológicas, que tem a ver com a sua autoestima. Você precisa de você mesmo e você precisa do outro. Então, formação de autoestima é o eu e o tu. Não tem como a pessoa discernir, diferenciar as duas coisas, tirar uma coisa da outra. Tá? Eu não tô falando aqui de Bíblia, tá, Meré? Tô falando de espiritualidade para neurociência.
Espiritualidade é um viés, é um olhar diferenciado que você leva a vida no sentido de boas expectativas, tá? Quando você se atrela à espiritualidade, você tem novas visões do dia de amanhã, né? Tem pessoas que não atrelam à espiritualidade, não tem fé em nada. Tá? Quando você não tem fé em nada, você não acredita num dia bom, num dia melhor. E o que essa relação tem a ver com a neurociência? Que quanto mais você acredita num dia bom, num dia positivo, mais você elimina no seu organismo boas químicas. Você tira ali o seu nível de estresse, você passa a compreender que tem um propósito para sua vida. Né? É igual o dia que você passa por uma aprovação, você está estressado. A sua tendência é o quê? Se você não estiver equilibrado com a sua espiritualidade. Não estou falando meramente da Bíblia, eu estou falando de espiritualidade. Se você não estiver em equilíbrio ali, se você não acreditar em alguma coisa, o que acontece? Você tende a se estressar e se envolver mais ainda com o seu estresse. Quando você tem algo em acreditar, uma espiritualidade, você tende a se concentrar, que tem dias melhores para vir. Você começa a profetizar também coisas boas também. Você acaba projetando isso para um bom comportamento, para boas coisas que você fala. Acaba não acreditando nas coisas que você está passando naquele momento, ou que passe, mas aquilo vai ser passageiro, aquilo tem um propósito. A gente fala da relação de espiritualidade com neurociência no sentido de que a espiritualidade é acreditar em algo espiritual, algo que perpassa por você, que é muito além do que você. E eu citei aqui a Bíblia, eu não sei nem se você chegou atrasado, no sentido de que eu comecei citando aqui versículos que falam muito de discernimento, usando a palavra discernimento. Então essa relação que eu vejo de espiritualidade e mente, de que a Bíblia também cita muitas palavras de discernimento, ou seja, mente, né, de você saber discernir o corpo de espírito, saber discernir qual a sua relação no mundo, os seus propósitos, né, mostrando aqui que não é só o fato da gente ler a Bíblia, é no sentido, já que a gente está falando de espiritualidade no todo, é no sentido da gente discernir o que está escrito. E até mesmo entender que os próprios versículos falam sobre discernimento. Entendeu? É nesse propósito que eu estou me propondo a falar sobre isso. Né? Porque muitas pessoas leem a Bíblia por ler, né? Ou lê porque está no mecanismo automático, lê daquela forma, mas de fato não sabe discernir o que está escrito, né? Então é isso. Acabei entrando aqui para fazer um adendo, tá? E espero que vocês tenham entendido. A minha contribuição é essa, relação espiritualidade e mente, no que tange a neurociência. A neurociência traz uma compreensão de que um homem espiritual, ele é mais desenvolvido, né? Ele é mais centrado, ele não acredita no dia de hoje que vai continuar naquela forma caso ele esteja passando por provações, dias difíceis, mas ele acredita numa projeção de um dia melhor. Então essa relação, o benefício de se estudar a neurociência no que tange a espiritualidade e mente, essa relação, né, de te dar fé, te dar credibilidade, te dar expectativa de dias melhores, de gerar em você boas químicas, boas organizações neurais. É nessa relação que a neurociência traz no que tange a espiritualidade e mente. Tá? Citar versículos, a gente pode citar versículos, né? Depende da forma com que a gente aborda. Até mesmo, tô abordando isso até mesmo para quebrar um pouco esse paradigma, né? Eu não posso citar versículo. Por que eu não posso citar versículo? Eu posso citar versículo para diversas coisas, né? Não tô aqui, como se diz, falando mal da Bíblia, então eu posso citar versículo. Versículos são parábolas também. São a inferência também daquilo que Jesus passou, e ele traz pra gente ensinamentos de como ele passou e o que nós temos que fazer, né? Isso mexe no nosso sistema de regra, na nossa moral. Então citar versículos também meio que não atrapalha em nada, né? O que eu vejo. Então a gente tem que tirar essa ideia engessada de que a Bíblia tá ali, é intocável. A gente não pode encostar, a gente não pode citar versículo em alguns contextos. Não, a Bíblia tá ali para ser vivenciada. Não adianta a gente tratar a Bíblia como se fosse um livro
que dita regras pra gente e seja engessado. Não, tá ali para ser utilizado até mesmo no dia a dia, pra gente saber inferir com bastante conhecimento, com bastante discernimento no dia a dia. Então, eu não vejo problema nenhum citar versículos. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.